Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente pela iniciativa, pela atitude extremamente positiva para o momento, principalmente para o momento que o Brasil vive. Uma satisfação estar aqui. Cumprimentando o senhor, eu me estendo aos cumprimentos a todos aqui presentes. Eu sou produtor rural, fui um dos fundadores da UDR em 1986, União Democrática Ruralista, ainda jovem, na cidade de Presidente Prudente, quando, após o término de 20 anos que nós tivemos de um governo que moralizou o país, trouxe para cá investimentos, infraestrutura, estrada, comunicação, energia, moral, progresso, ordem. Infelizmente, com a vinda da nova república, começaram os chamados movimentos sociais, que de sociais não tem nada, e começaram as invasões de propriedades rurais, pelo denominado Movimento Sem Terra. Nem vou falar Movimento Trabalhador Sem Terra, porque isso é um absurdo, é uma afronta à nossa capacidade de raciocinar e de enxergar as coisas. De lá para cá, de 86 para cá, eu nunca vi tanta desordem, tanta anarquia e tanto desrespeito à propriedade. Porque eu entendo que não pode, nenhum país desse planeta pode se dizer democrático se não tem respeito à propriedade privada. Não existe. Não tem democracia sem respeito à propriedade. E nós sabemos muito bem para que vieram esse movimento sem terra, esses invasores, e que hoje, lamentavelmente, presidente, se estendeu, só para o senhor ter uma ideia, no estado de Mato Grosso do Sul, hoje tem 126 fazendas invadidas por índios. 126 fazendas, num dos estados mais produtores do país, onde tem o segundo maior rebanho pecuário e é o segundo maior produtor de grãos. Então, lá tem 126 propriedades invadidas por índios, fora as invadidas pelo MST, pelo Sem Terra. E que, na verdade, não passa de um braço dessa esquerda delirante, irresponsável, incapaz, corrupta, indecente e imoral. É isso que nós tivemos aí na chamada Nova República. Tá? Desgovernos. Agora, não sei se aqui todos os presentes têm noção do que significa o produtor rural para esse país, do que significa a produção agrícola e pecuária e demais produções, como no caso dos florestamentos, celulose e papel e tudo mais, do que significa, que fazem o agronegócio brasileiro. Significa um segmento que efetivamente carrega o país nas costas. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o Brasil já tinha explodido. O agronegócio, efetivamente, são números aí constatados até pelo próprio governo e demais instituições. Vem segurando aí o país. E o que ele recebe em troco dessa chamada Nova República? O que ele vem recebendo em troco desde 1986 para cá? Invasões de propriedade, insegurança jurídica, insegurança patrimonial, perseguições de ordem institucionais. Hoje nós temos o Ministério do Meio Ambiente que nos persegue da hora que levantamos à hora que dormimos. Não é, Jorge? Você é produtor rural também. E aqui provavelmente tem alguns produtores aqui presentes. Nós não aguentamos mais, presidente, produzir, trabalhar. Não, cada dia que passa se complica mais as coisas. Como disse aquele produtor que foi tocado lá de Roraima, aonde foi aquela indecência, aquela imoralidade com as novas demarcações indígenas, o general Heleno sabe muito bem o que se passou lá, foi comandante da Amazônia, ele sabe. Aquilo, ele disse, como é duro, como é difícil ser produtor rural nesse país. Os senhores tomam um café da manhã, os senhores almoçam, os senhores jantam,
graças a nós, produtores rurais. Não fosse nós, produtores rurais, não existia o ser humano, não existia nada. E nós somos tratados por esse governo, por esses governos, tá? Como se fôssemos marginais. Por governo Sarney, por governo Fernando Henrique, por essa escória chamada Lula, PT, por Dilma. Nós somos tratados como se nós fôssemos marginais. E, efetivamente, não existe o respeito ao direito de propriedade. E isso é muito sério. É muito mais sério do que os senhores podem pensar. Porque todas as revoluções, eu sou leigo no assunto, porque eu sou produtor rural, tenho muito pouco tempo para ler, para me aprofundar em estudos, mas o que eu aprendi é que muitas das revoluções começaram no campo e terminaram pela cidade. E aqui não vai ser diferente. Aqui, no Brasil, não vai ser diferente. Hoje, no campo, nós não temos segurança alguma. Nenhuma segurança no campo. E, no entanto, a sociedade brasileira permanece inerte. Eu faço uma autocrítica como cidadão brasileiro, permanece acovardada, permanece como se ela tivesse cega e não toma nenhuma atitude de efeito. Porque lá em 64, quando nós, felizmente, graças a Deus, tivemos uma intervenção dos militares, foi a família brasileira que foi para as ruas pedir que as nossas forças armadas, que as nossas polícias militares fizessem alguma coisa pelo Brasil. E se não tivessem feito naquela época, Deus sabe o que nós seríamos hoje. Então, eu venho aqui, presidente, com muita satisfação, trazer esse recado e esse alerta para a maior capital da América Latina, para os cidadãos que estão aqui em São Paulo. Vocês precisam dos produtores rurais. E, infelizmente, eu vou dizer vocês, me referindo à cidade, porque eu sei que todos que estão aqui presentes sabem, se não soubessem da situação, não estariam aqui. Sabem da gravidade da nossa situação hoje. Hoje o que existe é um projeto de poder, bancado por algumas entidades, por algumas emissoras de comunicação, vergonhosamente compradas. Essa que é a verdade. Organizações de rede de telecomunicações compradas, vendidas, tá? Vendendo o Brasil a preço de banana para bandido, batendo palma para bandido. Porque em 64 o editorial do jornal O Globo enaltecia a intervenção dos militares, a posição dos militares, dizia que agora, graças a Deus, o Brasil estava tranquilo, estava seguro, pronto para o progresso, para o desenvolvimento e para a garantia das nossas instituições. Essa mesma instituição de comunicação vem hoje dizer que recolheu, de uma forma covarde, traidora, vem dizer que não é bem assim, que agora é diferente. Não, não foi. Então, infelizmente, o Brasil, a cada dia que passa, vem sendo patrolado, ora por instituições, ora pelo Congresso, e, infelizmente, aí vai a gravidade, meu presidente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma corte bolivariana. Eu, cidadão brasileiro, acredito em pouquíssimos, 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os demais eu não confio mesmo. E sei por que eles estão lá. E o que eles estão fazendo lá. Estão julgando, estão fazendo cumprir a Constituição? Não. Como disse o general Paulo Chagas, aqui nós temos, porque é uma porcaria, mas é aqui nós temos. E devemos e temos a obrigação de respeitá-la. Mas esse Supremo Federal que está ali é um Supremo Tribunal, é uma corte bolivariana a serviço de alguns bandidos que tentaram, de toda forma, implantar aqui um projeto de poder nesse país. E graças às nossas Forças Armadas, e graças às nossas polícias militares, e graças a algumas pessoas de coragem que ainda estão enfrentando tudo isso, não aconteceu aqui essa perpetuação do poder, mas está por um fio, está raspando a trave, Jorge, está raspando a trave, e poucos sabem disso. O que a minha filha vai aprender na escola? Exatamente a mentira, a farsa, o contrário da realidade. O que os nossos filhos vão aprender nessas escolas? Escolas particulares, mas que tem uma doutrina marxista, uma doutrina indecente, malévola para essa nação.
E eu tive o privilégio de poder conhecer muitos outros países por aí, afora, da Europa, os países da América Central, os países norte, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália. E tenho convicção, presidente, nada, nenhum país do mundo se iguala ao nosso Brasil. Fartura, clima, nós temos de tudo aqui. Nós só precisamos com gente de mais coragem. Porque, infelizmente, parece que eu não sei explicar, com o meu linguajar caboclo, o que é que está acontecendo. Por que está todo mundo inerte? Por que está todo mundo, parece que está num sono profundo e não toma nenhuma atitude? Por quê? O que está acontecendo? Será que não tem noção do que já virou esse país? E como é que nós podemos acreditar num país que ainda um candidato a presidente da República que afundou esse país em todos os sentidos, moralmente, economicamente, em todos os sentidos, ainda se arrisca a dizer que é candidato e, segundo as pesquisas, está aí na frente. O que é isso? Como é que tem gente que ainda vota nesse homem? Então, exatamente, pois é, mas então tem muito brasileiro comprado. Mas tem muita, infelizmente, tem muita ignorância ainda nesse país. As pesquisas são, mas olha aqui, como é seu nome? Meu amigo, eu fui suplente de deputado federal, fiz campanha aqui. Eu fiz campanha em 400 e poucos municípios em 2006 aqui, no estado de São Paulo. E eu aprendi o seguinte, uma continha simples. 30% é periferia, é a classe pobre. Essa, praticamente, a maioria vota no PT, ela idolatra. Ela idolatra o PT. São 30%, uma continha simples. 17% é o funcionalismo público. Já são 47%. Alguém tem dúvida aqui que grande parte, a maioria, funcionalismo público vota no PT? Eu não tenho dúvida. Já são 47%. 11% é a chamada classe intelectual. Artistas, professores e etc. Você tem alguma dúvida que corre o risco de o Lula, se for candidato a presidente da República, se eleger novamente? Esse é o nosso mal, ignorar a força do inimigo. Esse é o nosso mal, ignorar a força do inimigo. Então, nós precisamos começar a fazer um pouco mais de conta. Essa é a conta que eu aprendi lá atrás, 11 anos atrás, quando eu fui candidato. E fiquei horrorizado com o que eu via, principalmente aqui nas periferias dos grandes centros, São Paulo e grandes cidades, onde o sujeito fazia questão de vender o voto dele por um pneu da Brasília, um conserto de geladeira, alguma coisa porcaria. Como é que eu posso acreditar numa nação onde o sujeito faz, onde a única coisa que ele tem que é igual a todos, seja pobre, branco, negro, amarelo, seja qual for, o voto é igual. E ele faz questão de vender o voto dele por uma ninharia. Então nós precisamos, a nossa revolução, presidente, a nossa revolução tem que começar nas bases. Se nós não mudarmos a conscientização dessa nação e não fizermos, eu não sei como é que nós vamos terminar. Eu vim aqui, todo mundo, não é que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Estou expondo o que eu sinto, o que eu vejo. E o que eu vi. Eu nunca fui político na vida. A única vez que eu me candidatei e que eu pleiteei para deputado federal foi lá em 2006, e que, para mim, foi uma lição de vida. Eu conheci o que são esses 30% de periferia, eu vi que é uma coisa triste, lamentável de se ver. Tá? E conheci também que nós temos uma classe intelectual no Brasil aqui, que é um desastre. Como dizia o nosso saudoso Roberto Campos, a classe intelectual brasileira, porque tem muito intelectual aí que continua votando no Lula, continua votando no PT. Muitos. Então, eu vim aqui com muita satisfação e aproveitar, fazer esse desabafo em dizer, senhores e senhoras, olhem um pouco mais para o campo, porque daqui a uns dias vocês vão ficar igual lá na Venezuela. Ao ponto de lá na Venezuela não ter nem papel higiênico para higiene pessoal, que dirá comida, alimento. Tá? E o Brasil caminha para o mesmo rumo. Só não está lá ainda, porque, felizmente, nós ainda temos algumas instituições, eu vou dar nome, as Forças Armadas Brasileiras,
estão aí para segurar as pontas, e seguraram, porque ao que se ouve aí a todo canto é que o PT tentou, sim, um golpe, tentou, sim, implantar um projeto de poder, a um duro golpe, não deixando o impeachment da Dilma acontecer, e foram lá experimentar as nossas Forças Armadas, e as nossas Forças Armadas responderam: aqui não. Aqui não. Então, presidente, mais uma vez, uma satisfação muito grande, parabéns pela iniciativa. Eu estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta, qualquer questionamento. Vai ser um prazer tentar responder tudo que se refere ao campo, à produção agrícola, pecuária, etc. Muito obrigado.